tem muitas pessoas sendo atacadas em sonhos, sofrendo muitas batalhas espirituais em sonhos, e o Espírito Santo pediu para me falar hoje um pouco e ajudar você que esteja passando por isso, ou conhece alguém também que tem passado por bastante batalhas espirituais através dos sonhos. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, que existe dimensão espiritual, dimensão dos sonhos. E como eu já fiz vídeo falando sobre isso, que existe o sonho natural, o sonho de Deus, e os sonhos malignos. O sonho natural é aquele que a gente sonha com coisas que aconteceu no nosso dia a dia. E existe o sonho de Deus e existe os sonhos das trevas, pesadelos, aqueles sonhos que você é afligido enquanto você dorme. E eu tenho recebido muitos pedidos de oração de pessoas que têm enfrentado esse tipo de sonho, que têm enfrentado essa batalha espiritual no sonho, que diz que tem sofrido muitos ataques sexuais enquanto dorme. E para quem não sabe, todas as vezes que você sonha como eu posso dizer, com atos sexuais, isso não provém de Deus. Mesmo que você diga assim, mas eu sonhei com o meu cônjuge, com o meu marido, com a minha mulher, tendo relações. Irmãos, esses sonhos não provêm de Deus. E isso é claramente um ataque espiritual. O inimigo está atacando você enquanto você dorme. Mas você precisa entender uma coisa, que nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo dorme, mas o nosso espírito não dorme. Assim como Deus, a Bíblia diz que Deus é espírito e Deus não dorme, o nosso espírito não dorme. Todas as vezes que o nosso corpo dorme, o nosso espírito ele fica acordado. E ele vai então para a dimensão dos sonhos. Ou entra na dimensão do sonho natural, que é aquele sonho que ele fica ali descansando, que você fica refletindo as coisas que aconteceram no seu dia a dia, ou ele entra em uma dimensão, ou da dimensão das trevas, ou na dimensão de Deus, para ser treinado por Deus. Então, normalmente, o que é mais comum é quando as pessoas que estão sofrendo ataques espirituais quando dormem, é que quando você dorme, o seu espírito, ele entra nessa dimensão do sonho, e começa a ser atacado por demônios. E muitas das vezes você sonha tendo relações com o seu cônjuge ou com pessoas que você conhece. E normalmente você fica aflito depois quando você acorda. Mas você pode reparar que quando o seu espírito entra nessa dimensão dos sonhos, você tem um pouco de consciência. Você não tem 100% da consciência, mas você tem um pouco de consciência. Você sabe o que está acontecendo ali. E por você ser cristão, você fala assim, não, mas eu não quero fazer isso, mas parece que você não tem forças para lutar contra aquilo. Por exemplo, às vezes você sonha fazendo algo que não agrada a Deus naquele sonho. E você sabe que aquilo é errado, mas parece que você não tem forças para lutar contra aquilo. Por quê? Porque você tem um pouco de consciência. Você não tem 100% da consciência, mas você tem um pouco da consciência do que está acontecendo com você no sonho. Tanto que quando você acorda, você fica muito triste. Você fala, meu Deus, que é isso? Como muitas pessoas me mandam mensagem dizendo, irmã, eu oro, eu jejuo, mas eu fico tendo esses ataques nos sonhos. E eu não sei mais o que fazer. Irmãos, sabe o que pode ser? Às vezes, eu vou dar alguns exemplos do que pode estar acontecendo. Às vezes, é alguma brecha que você precisa fechar, através de uma oração específica de libertação, para fechar essa brecha, para que os demônios parem de atacar você através desses sonhos sexuais. Então, você vê ali, se você está orando, jejuando, mas às vezes ficou alguma brecha do seu passado, alguma coisa, algum trauma, alguma coisa que você precisa fechar, fazer essa oração de libertação para fechar essa brecha. Aí você diz, mas irmã, eu já fiz orações de libertação, pessoas já oraram por mim, e eu continuo tendo esses sonhos frequentemente, sendo atacada enquanto eu durmo. Ou seja, pode ser também que esteja em relação do seu cônjuge. Alguma coisa que tenha acontecido entre vocês ou acontecido com ele, que o diabo tenha encontrado brecha para poder então entrar e atacar você enquanto você dorme. Então, irmãos, existem vários motivos que levam a pessoa a ser atacada enquanto dorme. E para você que é solteiro, que não é casado, então você precisa entender uma coisa, que às vezes aquilo que você está assistindo, colocando diante dos seus olhos, pode estar causando esses ataques espirituais, propagandas, nudezes, às vezes um filme, alguma coisa que você vê assim, com alguma espécie de nudez, aquilo já é alguma brecha para o diabo te atacar no sonho. Então você tem que ser muito vigilante naquilo que você vê e fechar todas essas brechas para que isso pare de acontecer com você. Mas é claro também que tem pessoas que precisam de uma oração mais específica, porque no seu passado você foi envolvido com ocultismo, bruxaria, frequentou o centro de Umbanda, e você tem tido esses sonhos. Então, no seu caso específico, o meu conselho para você é procurar uma pessoa de Deus para fazer uma oração específica sobre você, uma oração de imposição de mãos, orar por você, repreender, cancelar, fechar essas brechas no mundo espiritual, para que você pare de ter esses sonhos sexuais, esses sonhos que têm te afligido muito. Amém? Por quê, irmãos? Porque na dimensão dos sonhos é assim, na dimensão natural,
O seu espírito às vezes entra ali e você descansa. Pode reparar, aquele dia que você dormiu e acordou e você não lembra do que você sonhou. Por quê? Porque seu espírito apenas estava descansando. Mas existem também, às vezes, que o seu espírito é levado para essa dimensão das trevas. E lá você é atacado. Muitas das vezes também você sonha com animais te perseguindo, pessoas fazendo mal com você, ou seja, você está sendo atacado. O seu espírito está sendo atacado enquanto você dorme. Então você precisa ficar vigilante, você precisa orar mais, buscar mais, jejuar mais. Por quê? Porque há uma grande batalha espiritual. E às vezes, no seu dia a dia, você não vê. Mas no mundo espiritual, a batalha espiritual está acontecendo e você está ali desapercebido. Você para de orar, para de jejuar e Deus começa a querer despertar você e você não dá atenção. E nisso o diabo aproveita e ele entra para tentar te enfraquecer espiritualmente, te atacando enquanto você dorme. Porque não pense você que o diabo vai te atacar quando você está firme, forte, espiritualmente orando, buscando. Não. O diabo, irmãos, ele é inteligente. Se ele enganou a terça parte dos anjos, quem dirá eu e você? Ele vai esperar o momento certo para te atacar. No momento que você estiver fragilizado, no momento que você estiver fraquinho, cansado, não estiver orando muito, não estiver buscando muito, é nesse momento que ele vai te atacar e vai te atacar com força. E o primeiro ataque que acontece nas nossas vidas é o ataque espiritual. Começa na dimensão do nosso espírito, através da dimensão dos sonhos. Ele começa a nos atacar para nos enfraquecer lá, o nosso espírito, para depois ele nos atacar fisicamente. E quando ele ataca nós fisicamente, muitas pessoas acabam se desviando. Mas o primeiro ataque é sempre no nosso espírito, depois é no nosso corpo. Então a gente precisa ser vigilante. Então, ou o seu espírito fica na dimensão natural, lá descansando, ou o seu espírito entra na dimensão das trevas, onde você passa muitas lutas. Tem pessoas que têm pesadelos constantes, precisa orar mais, jejuar mais, porque o inimigo está tentando contra a sua vida, tentando contra a sua casa, contra a sua família, e você precisa buscar mais a Deus, fazer mais campanhas de oração e jejum, para se fortalecer espiritualmente. E também tem a dimensão que o seu espírito também pode entrar, que é na dimensão de Deus. E nessa dimensão de Deus, quando o nosso espírito entra na dimensão de Deus, como eu disse, o nosso corpo está dormindo, mas o nosso espírito não dorme. E ele entra na dimensão de Deus. E nessa dimensão de Deus, Deus muitas das vezes nos revela algo que vai acontecer. É nessa dimensão que Deus fala conosco, mostra coisas do céu, dá visões, revelações. E é nessa dimensão também dos sonhos que Deus nos treina. E é ali que começa o treinamento de Deus. Eu lembro que no começo Deus me treinava muito nessa dimensão do sonho. O meu espírito entrava nessa dimensão dos sonhos e era treinado por Deus. Quantas vezes eu sonhava expulsando demônios? E Deus foi me treinando, até que aquilo que eu aprendi na dimensão dos sonhos se tornou realidade, passou para o mundo físico. E eu comecei a expulsar demônios no mundo físico. Por quê? Porque tudo que acontece lá é um reflexo do que vai acontecer aqui na Terra. E muitas vezes Deus está te preparando lá, para você poder exercer o seu ministério aqui na Terra. Então, irmãos, eu lembro uma vez, numa desses treinamentos de Deus, só que normalmente quando a gente entra nesse treinamento de Deus, a gente nunca sabe que é um treinamento. Você está ali apenas, né, tendo aquele sonho, tendo um pouco de consciência. Você não tem 100% da sua consciência, mas você tem um pouco de consciência do que está acontecendo. E você só vai entender quando você acorda. E então eu lembro de um que, para você ver, quando o sonho é de Deus, quando o sonho é de Deus, normalmente tem anjos, tem coisas boas. Quando o sonho é pesadelo, tem demônios. Mas quando é de Deus, o treinamento é diferente. Você sente ali as coisas, você sente Deus falando com você mais fortemente naquele sonho. E eu lembro, então, que um desses treinamentos que eu entrei, eu lembro assim que eu via que eu estava numa cidade. Era uma cidade muito grande e, de repente, como se eu estivesse sentado no banco da cidade. E então, descer na rua, eu vi um grupo de pessoas. Vamos dizer assim, um grupo de pessoas crentes, com roupas de crentes. Os irmãos de terno, gravatas, as irmãs de vestido, saia, descendo uma rua. E na outra ponta da rua, outro grupo de pessoas descendo a rua. E eu vi que os dois, um olhava para o outro. Eles iam descendo a rua e um olhando para o outro. E eu estava sentado no banco da praça vendo aqueles dois grupos de pessoas descendo a rua. E cada um tinha uma espada na mão. Literalmente, eles tinham uma espada na mão. E eles, um descendo perto do outro. E quando eles chegaram um de frente com o outro, eles começaram a lutar. Cada um tinha uma espada e eles começaram a se ferir, se machucar. E eu vendo tudo aquilo, e naquele sonho espiritual de treinamento, o Espírito Santo foi falando comigo. Ele diz assim: olha, essa é a minha igreja, esse é o meu povo. Eles estão lutando um contra o outro. Eles estão batalhando um contra o outro. E eles se feriam, eles se machucavam. E eu vendo aqueles dois grupos se degladiando. E eu só olhando aquilo, eu falei, eu não quero participar disso. E eu ficava de longe olhando eles. Eles se lutando, eles se machucando, eles se ferindo. E então, de repente, no meio daquela batalha, eu vi que um deles viu que eu estava lá sentada. E não estava participando, não tinha tomado lado de nenhum nem de outro. Não tinha tomado lado, eu só estava observando. E eles então viram que eu estava neutra. E eles vieram na minha direção,
para lutar contra mim. Mas eu não queria lutar, não queria participar daquilo. Porque eu sabia que aquilo não agradava a Deus. Briga entre irmãos. Então eu saí correndo, descendo a rua. E eu saí correndo e eles correndo atrás de mim. Então, de tanto eu correr, de repente eu entrei num lugar escuro. E tinha, de repente, quando eu entrei nesse lugar escuro, eu vi que tinha como se fosse um anjo. Um anjo realmente de Deus, assim, se apareceu para mim. Apareceu para mim e eu fiquei assustada vendo aquele anjo. E aquele anjo, então, ele tinha um artefato na mão, como se fosse uma caixa muito antiga. E aquele artefato, assim, aquela caixa antiga, tinha vários botões. E cada botão tinha uma descrição, parecia no hebraico, aramaico, uma língua que eu não conheço, escrita naqueles botões, e uns daqueles botões de apertar tinha, como eu posso dizer, figuras da natureza, parecendo chuva, água, esse tipo de coisa. Era uma caixa, um artefato assim, antigo, quadrado, e aquele anjo me entregou aquilo. E ele disse assim, isso é algo muito poderoso, use com sabedoria. Só que ele não me explicou o significado daquilo, e eu peguei aquela caixa comigo e guardei. E então, de repente, eu vi que aquele povo se aproximava atrás de mim. E eu continuei correndo, para me esconder, para não participar daquilo. Então, resumindo um pouco desse treinamento espiritual, eu cheguei num lugar e tinha um homem sentado, parecendo triste, cabisbaixo. E ele estava sentado, eu me aproximei dele e ele estava ali e eu vi que ele precisava de ajuda. E resumindo um pouco, para que você possa entender, eu ajudei aquele homem, mas na realidade não era um homem, era um anjo de Deus. E eu tive ali, como posso dizer, compaixão, eu ajudei ele. Eu usei o poder inteiro daquela caixa para ajudar aquele homem, que na realidade era um anjo. E quando eu ajudei aquele anjo, aquele homem, ele ficou tão feliz, que ele disse assim para mim, eu estava esperando por muitos anos eu esperei aqui, alguém que passasse por esse teste, alguém que tivesse compaixão e viesse aqui me ajudar. E você foi essa pessoa. E por você ter usado esse presente que você ganhou, você usou todo o poder dele para me ajudar. Por você ter usado isso, a partir de hoje, eu serei o anjo que estarei com você. Eu serei o seu anjo da guarda. E quando ele disse isso, ele tomou a forma de um anjo muito poderoso, muito forte. E eu fiquei impressionada com aquele anjo, como ele era forte, bonito. E ele disse que a partir daquele momento ele sempre ia andar comigo e ia me ajudar na minha batalha espiritual. E isso, irmãos, foi um teste de Deus. E depois que eu acordei, eu vi que aquilo era um teste de Deus. Tanto que até hoje, faz muito tempo que isso aconteceu. E eu lembro detalhes. Eu não vou falar aqui detalhes, porque nós estamos aqui no YouTube, né? Não quero que a live caia. Mas, assim, o sonho foi, assim, algo muito impactante. Assim, os detalhes do sonho, eu posso contar para você nitidamente, detalhe por detalhe, de como foi aquele treinamento espiritual. E para a glória de Deus, eu passei naquele teste espiritual, naquele teste de Deus, e aquele anjo, a partir daquele momento, ele começou a andar comigo e a pelejar comigo nas batalhas espirituais. Tanto que quando, às vezes, eu vou na igreja e vem um profeta profetizar para mim, e ele começa a dizer, eis que eu vejo 2 anjos com você. Porque a Bíblia diz assim, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Ou seja, cada um de nós tem um anjo para nos proteger. Só que normalmente quando eu vou nas igrejas e os profetas vêm profetizar para mim, eles veem 2 anjos de Deus, ou seja, é o anjo de Deus que cada um de nós tem e esse outro anjo que eu venci, que eu recebi, né, de Deus por ter passado por aquele teste espiritual. E esse anjo, ele veio para me ajudar a enfrentar as batalhas espirituais. Então, normalmente, sempre tem 2 anjos me ajudando na batalha espiritual, porque a batalha espiritual, irmãos, é grande. Todas as vezes que você ora por alguém, você compra a briga dela no mundo espiritual. Imagina eu aqui orando por milhares de pessoas. Então, eu estou comprando a briga de vocês no mundo espiritual. Então, é muita batalha, muita retaliação espiritual. E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem, acham que batalha espiritual é brincadeira, não. Como o apóstolo Paulo disse, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Nós estamos em uma grande batalha espiritual. Aquele que não acha que está numa batalha espiritual, meu filho, você já está perdendo. O inimigo já está ganhando força sobre a sua vida. Você precisa se posicionar como um homem, uma mulher de Deus e começar a orar e jejuar para vencer a retaliação do inimigo. Porque em Apocalipse 12, verso 12, a Bíblia diz assim, ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ou seja, a batalha espiritual é real. Nós estamos numa batalha espiritual e nós não podemos baixar a guarda na batalha espiritual. Mas as pessoas não entendem isso, querem entrar na batalha espiritual de qualquer jeito, não estão preparadas espiritualmente, acham que só expulsar demônio, eu vou lá, quero expulsar demônio, e tá bom, não. Lembre de uma coisa, quando você expulsar um demônio, você será marcado no mundo espiritual. Então, não leve as coisas de brincadeira.
Se você expulsa um demônio, você já é marcado no mundo espiritual e você não pode mais abaixar a sua guarda, porque os demônios vão atacar e vão atacar para destruir, porque o diabo vem ensinando para roubar, matar e destruir. João 10, verso 10. Então tome cuidado, nós estamos em uma grande batalha espiritual e o diabo não brinca de ser diabo, não. Não pense você que o diabo não atira para matar, ele atira para matar, para destruir. Então tome cuidado, se revista das armaduras espirituais, como diz lá em Efésios 6. Coloque as armaduras espirituais. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o precioso Espírito Santo sejam com todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Shalom.